dele. O pecado, ninguém nem viu, meu Deus. Tá bom, vocês viram, né? Vamos lá, o pecado. Existe isso? Pastora, será que nós vamos ter alguma heresia por aqui? Que pecado antes do pecado? Será que existe isso? Lucas 15. Pai, eu vou pedir você pegar meu óculos para mim. Lucas, não que eu precise, vocês sabem disso. É só um estilo. É bobagem. Lucas 15, do 11 ao 32. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidade. Um cidadão o contratou para cuidar dos porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade e ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer a meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser considerado o seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado seu filho. O pai não quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, traga uma roupa decente para ele. Traga também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e prepare um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música, das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados: o que estava acontecendo? Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele não quis ouvir e protestou. Há tantos anos, trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar. E alguma vez ganhei uma festa para mim ou para os meus amigos. Agora esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas esse é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. O pecado antes do pecado. Antes da partida, queridos, para a terra distante, antes da devastação da vida com prostitutas, o pior já havia acontecido. Por isso nós colocamos esse título: o pecado antes do pecado.
Quando a gente lê tudo que esse menino fez, saiu de casa, abandonou, tudo que ele viveu lá fora, a gente diz assim, é pecado. Eis aí o pecado, mas e o pecado antes do pecado? Aonde está? Seja bem-vinda, minhas queridas. Lucas 15, 12. O pior já havia acontecido. Antes das prostitutas, antes daquela condição. Lucas 15, 12. Você pode ler comigo? Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. Geralmente nós começamos a história do filho pródigo nas terras distantes. Nós começamos lá, no meio da condição que eles estavam vivendo. Nas festas, nos desperdícios, no chiqueiro, o gasto com os amigos, a bebida, a mulherada, a noitada, a fome, a vontade de comer lavagem, tudo isso é terrível. Tudo isso é terrível. É onde o drama acontece e a vida vai à bancarrota. É aí que nós temos a tendência de enxergar pecado. Aí já está explícito, né? Quando o caos se instala, nós vamos atrás dos porquês. Mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou colhendo isso? Aí a gente se preocupa em ir atrás dos porquês. Mas Jesus começou a história com o pecado antes do pecado. Todo caos da vida, queridos, tem uma raiz. Todo caos da nossa vida tem uma raiz. Que precisa ser identificada e arrancada. Não é na hora que eu estou na vez da condição, daquilo da colheita, por que eu estou vivendo isso? Você tem que ver que você plantou isso. Todo caos da vida tem uma raiz. Ninguém perde uma família da noite para o dia. Não tem nenhuma esposa que acorda de manhã e fala, sei, eu tenho 40 anos de casado, mas eu acordei com uma vontade de separar, não sei, eu experimentar um divórcio. Sei o que deu, hoje eu acordei mal. Ninguém perde uma família por causa de um dia. Ninguém perde o crédito por causa de uma noite, de um dia para a noite. Eu estava, essa madrugada eu acordei e estava orando ao Senhor e Deus me deu essa palavra. Essa questão de crédito quando você fala. Quando você tem uma palavra muito dura, muito brava, sabe? Aquela que o outro quer falar, não quero ouvir. É o que eu estou te dizendo, acabou, muito dura. As pessoas simplesmente se afastam e vão embora. Quando você tem aquela palavra, vai, meu amor, vai na tua fé, vai na tua vontade. Mas, pastor, a palavra não diz, a Bíblia não diz, mas eu estou te entendendo, querida, vai na tua vontade. Isso também tira o crédito. Ali você fica sem ninguém. Aqui você também fica sem ninguém. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Não é para te agradar, não é para te matar. Sim, sim, não, não. Ninguém perde o crédito da noite para o dia. Perde quando você se acostuma a contar mentira. É uma mentira. Só que a Flavinha vai escutar a mentira a primeira vez, ok, vai se espantar. A segunda vez, daqui a pouco ela vai falar assim, quem que falou? Ah, foi a pastora, não leva em conta. Rodrigo, não leva em conta. Mas ela disse que, não, mas vai mudar de ideia. Falou para falar, você vai ver que amanhã já esqueceu. A palavra do cristão, eu sou do tempo. Que quando alguém dizia assim, é lá da igreja. O outro fala, você é da igreja? Então está vendido para você. Não, mas eu nem tenho dinheiro. Não tem problema. Quem é desse tempo aqui? Tem mais gente aí. Pode levantar a mão que vocês são velhos. Era ou não era? É da onde? É quem falou? Mandava buscar. Vai lá, pega para mim. Diz que depois eu passo lá e pego. Só dizer lá. Aí a pessoa chega, a pastora mandou pegar, tá, para levar. Para levar. Eu lembrei de uma agora que eu passei no Padeirinhos, não faz muito tempo, eu entrei no Padeirinhos para tomar um café, e quando eu cheguei lá, elas ficaram assim, é ela apontando para mim. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? A gente já não é muito certo da cabeça, a gente pensa, o que eu fiz agora? Né?
eles estavam tendo uma reunião de equipe e eu entrei. E eles estavam pedindo assim, nós precisamos de mais gente. Nós estamos trabalhando aqui demais, precisando de mais gente. E o homem, eu acho que estava dizendo, não precisa, né? E eles diziam, não precisa, porque quem está nos ajudando é os próprios clientes. E quando eu via que elas estavam trabalhando lá ocupadas, eu já ia, eu faço isso até hoje, eu já ia para o balcão limpando as mesas. Já chegava no balcão com tudo de todo mundo, e ia embora. Inclusive as minhas coisas. Isso chamou a atenção delas. E elas falaram isso na reunião e eu entrei, bem na hora. A palavra ajuda. A gente tem que marcar essa geração de alguma forma. De alguma forma. Nós estávamos falando na escola de intercessão sobre isso, não, Ju? Autoridade, palavra. Nós temos que resgatar isso de volta. Ninguém se vicia em algo sem a primeira vez. Aí eu amanheci viciado. Não, teve a primeira vez. Reconheça essa primeira vez, volta lá e fala, Senhor, lembra daquele dia? Senhor, lembra daquele dia, daquele que eu aceitei a primeira vez? Com uma frase, um pedido, triste e incomum. 5 palavras, que à primeira vista soa como razoável para a gente. Pai, me dá a minha parte. Estou indo, tá? Dá a minha parte, Pai. Ele ainda, queridos, não estava fora. Ele ainda não estava lá fora. Ele ainda não tinha desperdiçado nada. Não é verdade? Não tinha desperdiçado nada. Ainda estava na casa do Pai, mas algo aqui dentro se quebrou. Algo aqui dentro se quebrou. Ainda estava dentro da casa do Pai, mas algo aqui dentro já havia se quebrado. O que esse pedido realmente queria dizer? É isso que a gente precisa ir atrás da raiz. O que esse menino quis dizer com isso? Por que disso? No mundo antigo, querido, pedir uma herança enquanto o pai ainda estava vivo não era apenas um pedido indelicado. Ah, ele foi indelicado com o pai. Não, não. Significa uma declaração. Que declaração é essa, pastora? Significa, cansei de esperar que você morra. Cansei de esperar que você morra. Eu não vou esperar até você morrer. Eu não sei quanto tempo. Eu não vou esperar até você morrer. Eu quero o que é meu agora. Aí eu estava passando essa palavra para o João. Ele falou para mim, você lembra, mãe, quando eu pedi a minha herança? Eu falei, eu não lembro. Ele falou, eu ouvi alguém. E eu cheguei em casa e falei, eu quero a minha herança. Né? Ele lembrou disso. Ele falou, eu não sabia o que era, mãe. E eu também pedi a minha herança. Sabe? Eu não lembro, mas ele lembrou dessa palavra dele. Eu quero o que é meu e eu quero agora. Me dá, Pai, o que é meu, eu quero partir. Conhecimento da verdade, queridos. O apóstolo Paulo dá um nome a essa raiz, a esse impulso, a essa ansiedade de querer resolver as coisas. É um pecado fundamental da humanidade. Ele diz, não é a imoralidade. A gente pensa, pecado é a imoralidade, é a violência, é a ganância. Não. Antes disso, é esse. Não considerar que vale a pena conservar o conhecimento de Deus. Não vale a pena. Eu posso negociar a troco de qualquer coisa. Decidimos em algum momento que estaríamos melhor sem Ele. Tanto faz. Que somos inteligentes o suficiente, nós somos capazes o suficiente, independentes o suficiente para administrar a minha própria vida. Nós tivemos uma reunião de equipe ontem, eu fiz uma pergunta a eles. Cada um de nós sabemos que temos um propósito na vida, temos um dom na vida. Mas o quanto a gente para durante a semana toda para pensar sobre isso, para trabalhar melhor isso, para oferecer algo a mais. Romanos 1, 28, olha o que ele diz. E como vocês não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Olha como isso é importante. Para fazer coisas que não convêm.
Meu marido costuma dizer que a pior coisa que pode acontecer é o Senhor nos deixar andar por conta própria, sem nunca parar para perguntar. Todos nós tivemos esse momento, filho pródigo, porque a gente olha assim e fala, é mesmo, né? Ah, esse menino, hein? Todos nós tivemos esse momento, filho pródigo. Todos nós. Vai começar daqui e vai até Rodrigão. Todos nós. Nós já nos olhamos para a nossa vida, que Deus oferece, e nós podemos pensar, acho que prefiro receber a minha parte agora e seguir meu próprio caminho. Quem nunca? Eu acho que eu posso seguir meu próprio caminho. Eu acho que eu posso decidir sozinha. A terra distante virá depois. O pecado começa quando nós decidimos que a casa do Pai é algo que pode ser abandonado. Aí começa o nosso pecado. Quando a gente acha que tanto faz como tanto fez. A casa do Pai pode ser abandonada. Temos ou não temos um quê de filho pródigo? Temos ou não temos? Vamos ser verdadeiros. Temos ou não temos? Temos. Temos. O mesmo pode ser deixado, trocado por outros valores. Uma relação, queridos, que nunca deveria ter sido separada. Que relação é essa? Pai e filho. Nunca deveria ter sido quebrada. Nunca pode ser separada. Pai e filho. Existe uma palavra escondida dentro da palavra pai. Que palavra é essa, pastora? Filho. Por quê? Não pode ter um sem o outro. Não existe um sem o outro. Se você é filho de alguém. Se você é pai de alguém. Você não diz assim, os meninos solteiros, eu sou pai. Você é pai de quem? Não, eu me sinto pai. Eu amanheci pai. Não, você tem que ter alguém. Alguém tem que fazer parte de você. A relação não é um acidente. Não é uma obra do acaso, é uma relação construída no dia a dia. E vai se alinhando, e vão se doando, pai e filho, e vão se conhecendo, aprendendo a se amar, se perdoar, se proteger. O que faz que cada um seja pai e filho. Jesus nos dá essa lição. Olha o que ele diz. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus deixa isso bem claro. O Pai, eu e o Pai somos um. Ele não afirmou, eu e o Pai somos próximos. Nós somos muito conhecidos. Eu e o Pai, nós somos amigos. Eu e o Pai, nós somos alinhados. Eu e o Pai, nós somos cúmplices. Eu falo e o Pai faz. Nós somos parceiros. Ele declarou, eu e o Pai, nós somos um. É uma relação que não pode ser quebrada. Não pode ser quebrada. Essa é a relação que está no centro da nossa existência. Não é uma transição, não é um contrato, mas é uma unidade que foi concebida que nunca deve ser dividida. Você e o Pai são um. São um. Essa foi a lição que nós recebemos. Quando o filho pede a sua parte, ele não está simplesmente pedindo dinheiro. Não é isso. Não é simplesmente me dá minha fazenda, meus bois, estou indo. Não. Ele está pedindo para dividir, que nunca deveria ter sido dividido antes. A comunhão com o Pai. Sair da presença do Pai é perigoso demais. Não é para a gente. A nossa lição é, eu e o Pai somos um. Ele está tentando se apropriar de benefícios da relação enquanto se afasta dela. Sabe, eu só quero aquilo que é bom. E a nossa relação, filho? E a nossa comunhão? E o caminhar? Não, isso eu não quero, não. Eu só quero aquilo que é bom. Extraio o que é bom, o resto eu abandono. É a tragédia. E a tragédia maior não é o pai recusar nessa situação. Isso aí não é a tragédia maior. A tragédia é que o pai não consegue impedir.
O pai não consegue impedir. Mas impedir como, pastora? As memórias, traz a memória da tua vida todas as vezes, aqueles momentos, junto do seu pai. Às vezes que você chorou. Essa semana, eu estava preparando essa palavra e não tem como, né? Eu perdi o pai há muito pouco tempo. E eu comecei a lembrar dele, trazendo as memórias. Eu falei, a memória da vida, daqueles momentos. E eu chorei, e ao mesmo tempo, queridos, ali naquele escritório, é como se tivesse sido abraçado assim, ó. Eu falei, chegou, né, paizinho? Chegou, né? Cada lágrima derramada é motivo dele chegar. Cada situação entristecida é motivo dele chegar. Por quê? Porque somos um. Porque temos intimidade para isso. De chorar na presença dele e ser abraçada por ele. Intimidade. Intimidade. E eu senti literalmente assim, ó. Tomou todo o espaço. Falei, chegou. Ao mesmo tempo você começa a rir na hora. Você começa a rir na hora, as lágrimas caindo, mas você sorrindo e diz, oh, cuidado, oh, fiel, o Senhor chegou, né? Tomou todo o ambiente, o cheiro muda, o ambiente muda, o fiel chegou, recolhendo todas as minhas lágrimas, lembrando, você nunca está sozinha, eu sou contigo, eu sou o Pai que te guarda. As memórias de uma vida, até aquele momento, junto do pai, não tinha peso suficiente para o filho desejar permanecer. Tudo o que ele já fez. Quando a casa perdeu o valor, não porque lhe faltasse alguma coisa, já que a palavra do filho era, nós lemos, até os empregados do meu pai não falta nada. Então não faltava nada na casa do pai. Até a vida dos empregados, dos servos, são melhores do que viver longe da casa do pai. Mas o amor do pai não força. Ele deixa o filho ir. Isso para mim é terrível. Por que que o Senhor deixou? Por que que o Senhor permitiu? Existe uma inquietação, queridos. Uma inquietação que a gente não tem nome para dar. Vivemos numa época de extraordinária abundância. Sim ou não? Máquina de lavar, máquina de passar, máquina de te carregar, máquina para tudo. Máquina de fazer pão, máquina de fazer bolo, máquina de... O que você quer? O que você quer? O que você quer? Que você lutando você não vai conseguir. Carro que me leva para onde eu quero. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Agora eu quero ver, João, como é que está lá em Jerusalém. Eu vejo ao vivo. Vivemos numa época do extraordinário. Uma abundância e, ao mesmo tempo, uma ansiedade implacável. Trazemos o micro-ondas lá da cozinha. Quem tem micro-ondas aqui? Todo mundo. Trazemos aquele micro-ondas lá da cozinha para a nossa vida. Tem que ser agora, eu quero agora. Responde agora, fala agora, age agora, tem que ser agora. Trazemos aquilo para a nossa vida. Queremos utilizar na nossa vida, que tudo seja rápido. A palavra, pastora, vai, acelera, termina logo, acaba a palavra, quero a ceia, quero ir embora, preciso ir. Temos hoje mais conforto, querido, que qualquer outra geração anterior. Que as mulheres iam para o rio lavar. Você já se imaginou? Lá no rio lavando, já pensou a Naira lá? Não ia voltar a segunda vez, vai, cansei, fui. Parti para a minha geração, que é só botar na máquina. Fala assim, tem que botar de novo na máquina. Podia inventar uma coisa que já pegasse a roupa suja e já passasse. Nós temos hoje um conforto que nenhuma outra geração antes a conheceu. Mas também, hoje, nós temos menos paz. Menos paz. E quando a paz chega, não sabemos o que fazer com ela. Quando o Senhor fala, quieta, que eu preciso falar contigo. Ai, Senhor, pode ser rápido? Pode ser rápido que eu tenho muita coisa para fazer? Não temos paz. A inquietação é real e a maioria de nós já sentiu isso.
Mesmo quando não conseguimos dar nome a essas coisas. Algo que está nos faltando. O que você está faltando na tua vida? Eu não sei, alguma coisa está faltando. Alguma coisa não está boa. Uma correria generalizada. Eu estava falando isso para o Kennedy hoje de manhã. Há uma correria para menos um dia de vida. Uma correria, um desespero para menos um dia de vida. E a parábola nos ensina isso. Ela já diz isso. Quando nos separamos do Pai, perdemos não apenas um relacionamento com Ele, mas o propósito, o fundamento da nossa existência. Há um porquê da sua existência e não é para correria, é para você viver nesse tempo. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava conversando com o pastor, como é que nós estamos caminhando para a nossa velhice? O que está bom, o que está ruim, o que a gente precisa consertar? Porque não dá para voltar, agora é daqui para diante. Não fomos feitos, queridos, para a autossuficiência. Eu e eu, está tudo certo. Não está. Não está. Fomos feitos para uma unidade que só Deus pode proporcionar. Nós somos diferentes, sim ou não? Criados em lugares diferentes, idades diferentes, realidades diferentes. Mas na presença dele a gente consegue viver em paz. Conversar, sorrir, brincar. Você não é todo mundo. Você é único, porém você não foi feito para caminhar sozinho. Você pode dizer isso? Eu não fui projetada para caminhar sozinha. Às vezes você está levando um peso tão grande nas tuas costas. Só precisava de mais um para você dividir. Para colocar a mão e orar, falar, Senhor, tem misericórdia da minha irmã? Só mais um. Você não foi feita para caminhar sozinha. Porém, não foi feito para caminhar sozinha. Toda tentativa de construir uma vida plena, a partir da nossa própria porção, do meu próprio entendimento, é destrutiva para mim mesmo. Na minha opinião, eu estou sempre certa. Na minha opinião, eu estou flutuando. Na minha opinião, que há, gente? Até que alguém chega e fala, pastora, menos. Menos. Pastora, menos. E aí eu tenho que parar e falar assim, estou de mal com você. Até que, não é que ela tinha razão? Porque na minha opinião, Flavinha, uau! Até alguém falar assim, tem que emagrecer, hein? Não é verdade? Quer viver mais? Ali, ó, tá ali, ó. Como é que você quer chegar à tua velhice? Mora comigo, é o meu adversário que mora comigo ali. Ele olha para mim, bom dia, Samuel. Ele fala, como é que quer chegar à tua velhice? Assim, gordinha, dessa maneira? Tem que emagrecer, hein? Eu falo, meu Deus, precisa morar comigo? Podia ter o adversário do outro lado da rua, não, mas dentro de casa, dentro de casa. É ou não é verdade? Aí falo, não, esse aí eu não ouço mais. A gente precisa ouvir. Não é, não, mas eu sou a mãe. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso de alguém para caminhar comigo. Aí o pai foi, 3 dias, depois não foi mais. Não foi mais. Aí escala outro, vamos embora. Vamos comigo, vamos caminhar comigo. Você precisa ouvir, a gente precisa de alguém. Não nascemos para caminhar sozinhos. Senão começa a nossa autodestruição aqui dentro mesmo, a nossa própria escolha. Há um espaço que é do Pai, há um vazio que só pode ser preenchido por Ele. Quantos de vocês, por pouco tempo, que às vezes se separa, fala, estou trabalhando todos os domingos. Eu não sei como funciona com você, eu estou dizendo comigo. Eu sinto falta. Eu sinto saudade do meu pai. Está falando do pai físico também, mas principalmente do meu pai terreno. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso ser abraçada por ele. Eu preciso ter o meu momento de intimidade com ele. Às vezes eu estou sentada vendo uma televisão, não estou vendo nada, eu estou ali parada diante da televisão e falando assim, eu preciso conversar com o pai. Eu preciso estar com ele. Ele está me chamando, ele tem algo para me falar.
Ele tem algo para me dizer. Às vezes, 10 horas da noite, eu falo para o marido, eu só vou ali na igreja um pouquinho, baixar minha cabeça, ficar quieta. Porque eu tenho saudade. Eu tenho saudade. Você também precisa ter essa intimidade. Antes de prosseguir até a mesa do Senhor que nós temos hoje, nós temos a tendência de medir a nossa distância pelo que nós fizemos, não é? Ah, eu estou tão distante por isso, por isso, por isso. Pelas coisas que nos envergonham. Eu estou distante, pastora, pelas escolhas que lamentamos, pelos caminhos que percorremos. Mas a parábola, ela sugere que o distanciamento começa antes em algo tão pequeno e corriqueiro. Na lenta caminhada rumo à autossuficiência. Uma lenta caminhada. Nos passos lentos de viver como se não precisássemos dele. Nos milhares de pequenos momentos em que eu e você, silenciosamente, discretamente, pegamos a nossa parte e nos afastamos um pouco mais da casa do Pai. A terra distante, queridos, raramente começa onde nós pensamos. O pecado começa raramente onde a gente pensa. É verdade, basta apenas um passo para longe do Pai. Ali começa. Ah, não é quando eu estava lá, então, pastora, lá naquela situação. Não. Começou lá quando você decidiu ficar longe do Pai. Sem planejamento. E até que se perceba, estamos alimentando porcos. A gente vai sendo conduzido, mas foi algo tão pequeno, mas vai. Quando você vê, você fala, por que eu estou alimentando porcos? E pior, desejando a comida dele. Achando que ele tem mais do que eu. Eu quero falar um pouquinho agora, ainda bem rápido, desse pai. A minha pergunta é, pai, por que o senhor não impede esse filho? O pai que não impede o filho. Ele poderia ter impedido, sim ou não? Mas ele não fez. Momento algum você lê. E o pai impediu o filho. Não. Momento algum, a gente vê Lucas 15, 12 e 13 diz. Então, olha o que o pai faz. Então, ele dividiu os seus bens entre eles. Os dois filhos, né? Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. E aí, o pai dessa parábola não é o homem que eu gostaria de ler. Então, o pai com autoridade. Não. Nós não lemos isso. O pai rudemente. Não tem isso. Diante da má escolha do filho. É o que eu gostaria de ouvir. É o que eu gostaria de ouvir, Flavinha. E o pai levantou e botou aquele menino no lugar dele. Não da maneira que eu espero. Que um pai corrija. Não foi nada disso. Quando o filho exige a sua herança e se prepara para ir embora, o pai não ameaça. Eu faria. O pai não. Não negocia. Eu faria. O pai não. Não bloqueia a porta, não tem escândalo, não diz assim, se você for embora, eu vou morrer. Não, o pai não fez nada disso. Quando o filho exige a sua herança, o pai não impõe nem sequer autoridade. Ele divide os bens e observa o filho ir embora. Isso me dói tanto. Isso me dói tanto. Um pai que tem condição de impedi-lo, simplesmente não o faz. O filho recebe exatamente o que pediu. O que é que você quer? Isso é tão perigoso, querido. Você vir num culto hoje e o pai te perguntar o que você quer. Você vai ter aquilo que você quer. E aí a gente virar para ele e falar assim, Sandra, eu quero a minha parte. É a sua parte que você quer, Sandra? Toma a tua parte. Tá bom, obrigada, tchau. Esse é um dos momentos mais terríveis para mim. Esse momento silencioso, devastador. Imagine a fazenda toda olhando.
Filho ingrato, olha como ele não tem nem preocupação com o coração do pai dele. Ah, isso é um filho da vergonha. E o pai ali, sem falar nada, olhando o filho indo embora. Olhando o filho partir. Essa parábola nos revela algo sobre um Deus que eu desconheço, que eu demoro, eu confesso, a aceitar. Eu demoro a entender esse Deus. Eu demoro a aceitar, Felipe, esse Deus, o agir desse Deus. Pastora, que Deus é esse? Pergunta para mim. O Deus, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta a Deus, qual é o seu nome? Como eu devo me apresentar lá? Deus responde com algo que eu dificulto, Kenneth, o meu entendimento. Eu sou o que sou. Eu quero agir humano. Vai atrás dele, dá uma coça nesse menino. Põe esse menino para casa. Eu sou o que sou. Ele não se reduz a eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Santo, eu sou aquele que controla todas as coisas. Simplesmente, eu sou o que sou. Autossuficiente, independente de tudo, completo em si mesmo. Eu sou o que sou. Diga ao israelita, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. E é muito complicado para mim entender isso. Esse Deus não precisa de nós para nada. Nem para existir, nem para se sentir mais amado. Ele não precisa de você nem de mim. Ah, eu vou lá para dar uma ajudinha. Eu vou lá para fazer. Ele não precisa de você e nem de mim. Eu sou o que sou. Ele não é diminuído pela sua ausência. Ele não é ampliado pela tua presença. Eu sou o que sou. Ele não precisa da nossa adoração para se sustentar. Ele não precisa da nossa obediência para permanecer quem Ele é. Ele é absoluto, queridos. A quem nada falta. E, no entanto, esse mesmo Deus escolheu ter um relacionamento comigo e contigo. Ele decidiu ter um relacionamento comigo e contigo. Não por necessidade, mas por amor. Por amor. Por amor Ele chama a tua casa. Por amor Ele cuida de você. Por amor Ele te traz. Por amor Ele te senta. Por amor Ele trata teu coração. Por amor Ele traz a resposta. Por amor Ele cuida. Por amor Ele te guia. Por amor. E o amor, por sua própria natureza, não força ninguém. Não força. No momento em que é forçado, torna-se algo completamente diferente de amor. Por que Deus nos dá algo tão perigoso? É a pergunta que eu fiz, Senhor, por que o Senhor nos dá algo tão perigoso? O que é tão perigoso, pastora? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você é livre para decidir o que você quer. Eu tenho amor para te dar, mas você quer? Não, eu não quero, eu só quero a minha parte. Toma a tua parte. Isso é tão perigoso. Sabe o que é perigoso? A gente tem aquela porta aberta, ir embora a hora que a gente quiser. Isso é tão perigoso. Eu queria que o Senhor forçasse a gente. Isso ia impedir a gente de tantos erros. Sim ou não? Não, se ele falasse comigo antes, você vai. Oh, meu Deus, eu não vou mais não, viu? Eu desisti agora. A porta está aberta. Porque Ele te ama o suficiente para manter essa porta aberta. Quer? É por amor. Vem por amor. Porque eu te amo. Um Deus que poderia simplesmente nos impedir das nossas más escolhas. Teria poupado a gente de tanto sofrimento. Porque o Senhor me permite sair por aquela porta e fazer a nossa própria escolha. Mas um Deus que permite
as más escolhas, também teria tornado o amor genuíno impossível. Se ele te ordenasse e falava, ó, tu tá proibido, hein? Vai não. Isso não é amor genuíno. Eu não vou, mas se der uma bobeira eu estou indo. Não é assim que a gente faz? Igual as crianças. Não coloca o dedo aí. Não é assim? É ou não é? Não faça isso. O amor sem escolha não é amor. Você tem a tua escolha. É algo mecânico. Não é amor. O amor imposto não é amor. O pai da parábola entende isso. Ele não pode segurar o filho à força. Não pode. Prender esse menino ao pé da mesa, dar uma ordem aos empregados, se passar aí, querido, você, ó. Não. Se assim fosse, a gente não poderia chamar isso de relacionamento. Ele está nos chamando a um relacionamento sério, limpo. Ele sabe quem você é. Ele sabe dos teus erros, do teu pecado. Ah, se eu contar, Senhor, oh meu Deus. Ele sabe, eu sou o que sou. Ele sabe. E ainda está nos chamando a um relacionamento com Ele. Ele só pode abrir as mãos e esperar que o filho volte por conta própria. Por conta própria. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Lembra de Isaías? São os nossos caminhos. O que parece passível é, na verdade, a forma mais profunda de respeito. Ele te respeita. Deus nos trata como seres capazes de pensar, de escolher, de mudanças reais, de amor verdadeiro. Porque qualquer coisa menos do que isso não seria digno de ser chamado relacionamento. Eu quero todo mundo aqui, hein? Hoje à noite, todo mundo aqui. Ai de você se não vir, hein? Isso é amor, queridos? Não. Não. Eu não liguei para ninguém. Vocês simplesmente vieram por minha causa. É muito pouco. Por ter relacionamento com Ele, para participar da mesa dEle. Participar da mesa dEle. Porque Deus nos deu algo tão perigoso. Mas um Deus que impedisse as nossas más escolhas também teria tornado o amor genuíno impossível. Amor sem escolha, eu repito, não é amor. Olha o que C.S. Wesley disse. Ele disse uma coisa muito simples, mas muito profunda. Deus não pode violentar, Ele só pode cortejar. E é isso que o nosso Senhor faz. Ele nos corteja. Você quer? Tem um lugar na mesa. Mas se arrependa. O seu lugar da mesa nunca foi tirado. Nunca foi tirado. O pai da parábola entendeu isso. Ele não pode segurar o filho à força e chamar isso de relacionamento. O que na primeira visão parece passividade, que às vezes a gente acha, o Senhor é muito passivo comigo. É, na verdade, algo muito mais difícil do que controle. Controle a gente consegue. É amor, recusando-se a ser menos do que amor. Não é que Ele é passivo, é porque Ele nos ama. Ele não tomará ninguém à força. O que deve ser dado livremente, teu coração precisa ser entregue livremente. Mas o que o pai sentiu? Vamos olhar pela ótica do pai, o que será que ele sentiu? O texto não diz o que o pai sentiu ao ver o filho indo embora. O filho desaparecer na estrada. Mas a palavra, ela nos deixa alguma pista. Mais tarde, na mesma história, quando o filho ainda está bem longe, o pai o vê e o corre para recebê-lo, para abraçá-lo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que ele estava sempre olhando para a porta. Será que é hoje que ele vem? Será que ele volta? Hoje? De longe ele viu. Quando veio caminhando, aquele caminhar é do meu filho. Ele já sai correndo. Ele já sai em disparada. A palavra não diz que ele sentiu. Deixou ele ir. Mas todo dia
Será que é hoje que meu filho vem? É meu filho. Sai disparado e abraça o filho. Esse é o Deus que não obriga ninguém, nem a mim, nem a você a ficar, mas espera por você todos os dias. Que abre as mãos e nos deixa ir, porque a essência dele é amor. E que fica na janela todas as manhãs observando a estrada, porque o amor também exige isso. Antes de sentarmos à mesa, eu quero que você comece a pensar nisso. Às vezes, interpretando de uma maneira errada o silêncio de Deus como uma indiferença. Quando Ele não intervém, quando as consequências chegam, quando aquela terra distante se revela exatamente o vazio que ela é, e a pergunta logo vem: será que o meu pai deixou de se importar comigo? Será que o meu pai ainda me aceita? Será que ele ainda acredita em mim? Mas o pai que divide herança e vê o filho partindo é o mesmo pai que corre pela estrada quando vê você voltando para casa. As mesmas mãos abertas que deixou você ir são as mesmas mãos que se estende para receber você hoje. Se eu fico feliz, imagina o pai. Ele nunca foi indiferente a vocês, querido. Não venha para a mesa com esse sentimento. O meu pai é indiferente, nunca foi. Ele estava à tua espera. Mas há uma frase nessa história que eu quero chamar a sua atenção hoje, eu quero que você guarde. Mas quando o filho pródigo ainda estava longe, seu pai o viu. Essa frase nos dá uma visão do coração do pai, daquele pai amoroso. Ela nos mostra mesmo que antes do seu filho se arrepender, mesmo durante todos aqueles dias em que estava mergulhado até o pescoço de pecado, o pai o esperava. O pai o esperava, ansiando por seu retorno à casa. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando hoje, você precisa saber que Deus te ama. Não importa o que você está vivendo hoje, como está o teu coração, você precisa saber que o Pai te ama e te aguarda. Você vai para a mesa, não de qualquer forma, mas sabendo que é um filho amado do Pai, que espera por você a cada domingo, não só domingo, na intimidade da tua casa, do teu lar. O João vai colocar um louvor para a gente. E eu quero que você abaixe a tua cabeça e se posicione como filho. Se você estava um filho distante, você vai declarar isso ao Senhor: hoje o Senhor toma o meu coração de volta. Os meus pecados o Senhor conhece todos. Me ajuda a fazer diferente. Toma aí o meu coração, a minha mente, o meu estado. Me ajuda, Pai.